IHS Capítulo 2. A definição de iniciação 1 de 6. Os comentários são de Michael Robbins. A questão da iniciação é uma questão que surge cada vez mais diante do público. Antes de passarem muitos séculos, os antigos mistérios serão restaurados, e um corpo interno existirá na igreja, a igreja do período, cujo núcleo já está se formando, onde a primeira iniciação se tornará esotérica, apenas neste sentido, que a tomada da primeira iniciação será, em breve, a cerimônia mais sagrada da igreja, realizada esotericamente como um dos mistérios dados em períodos determinados, com a presença dos interessados. Também ocupará um lugar semelhante no ritual dos maçons. Nesta cerimônia, aqueles que estiverem prontos para a primeira iniciação serão admitidos publicamente na loja por um de seus membros, autorizado a fazê-lo pelo próprio grande hierofante. Comentário: o mestre tibetano oferece uma grande promessa, cujas sementes já estão germinando na nossa civilização moderna. O interesse público nos ritos de iniciação só crescerá em profundidade e poder nos próximos séculos. Aquelas organizações que guiaram a vida espiritual de muitos seres humanos estarão, em pouco tempo, diretamente ligadas à hierarquia espiritual do nosso planeta e, dentro dos santuários internos destas organizações, a primeira iniciação, o primeiro grau, será conferida publicamente por um hierarca ou hierofante que é membro da hierarquia. Se a presente dispensação não mudar, parece provável que este hierofante será, pelo menos a princípio, o próprio Cristo. Uma vez efetuadas certas transmutações e transformações básicas na igreja e na maçonaria, o Cristo achará possível associar-se diretamente com os conhecedores internos de ambos os grupos. Os cristãos podem achar estranho que o Cristo possa associar-se à maçonaria, mas a fraternidade maçônica é uma expressão fielmente simbólica dos mistérios da iniciação, e o seu destino durante a nova era tem um significado espiritual real. Da mesma forma, as diversas escolas e organizações esotéricas apresentarão os seus candidatos ao iniciador. Assim, a partir de 3 disciplinas diferentes, a maçonaria no primeiro raio, a igreja no segundo raio e as escolas e organizações esotéricas, essencialmente no terceiro raio, a preparação para a iniciação avançará. Antigamente existiam muitas escolas de mistério. A tradição a respeito deles está agora sendo recuperada. Nem todos os mistérios precisam ser ressuscitados, pois o seu tempo já passou e a humanidade ultrapassou a substância dos seus ensinamentos, mas a plataforma essencial dos mistérios, preservados na maçonaria, por exemplo, deve ser trazida para frente. Nova era e readaptado à civilização moderna com sua mente moderna. Por ainda algum tempo, esta adaptação prosseguirá tanto na maçonaria como na igreja. Estamos claramente em um período de transição, e ainda não existe no mundo moderno nenhuma apresentação completamente reconcebida e aquariana dos mistérios. Com a restauração dos mistérios vem uma grande esperança para a humanidade. Visto que Mercúrio é aquele que conduz aos mistérios, Astrologia Esotérica 549, pode-se concluir que durante os segundos 700 anos da Era de Aquário, quando Mercúrio está com maior poder, porque rege o segundo decanato, seção de 10 graus, de Aquário, as escolas de iniciação nos mistérios florescerão verdadeiramente. Temos diante de nós muitos anos de preparação e experimentação. No entanto, um começo está sendo feito agora. Não devemos perder a paciência. A nova dispensação não pode aparecer da noite para o dia. O fundamento deve ser firmemente estabelecido, o que significa que uma compreensão dos princípios que regem os mistérios deve ser assimilada. O surgimento de vários experimentos escolares em diferentes partes do mundo está relacionado ao ressurgimento dos mistérios antigos atemporais. Esta tradição deve ser ressuscitada, adaptada e reinterpretada no contexto da cultura e da civilização modernas. Será um grande trabalho e facilitará o surgimento da alma das nações. Voltando ao texto. 4 palavras definidas. Quando falamos de iniciação, de sabedoria, de conhecimento, ou do caminho probatório, o que queremos dizer? Usamos as palavras de forma tão fluente, sem a devida consideração do significado envolvido. Tomemos, por exemplo, a palavra mencionada pela primeira vez. Muitas são as definições e muitas são as explicações que podem ser encontradas quanto ao seu alcance, às etapas preparatórias, ao trabalho a ser feito entre as iniciações e aos seus resultados e efeitos. Uma coisa antes de tudo é evidente para o estudante mais superficial, e é que a magnitude do assunto é tal que, para lidar com ele adequadamente, alguém deveria ser capaz de escrever do ponto de vista de um iniciado, quando este não é o caso,
Tudo o que é dito pode ser razoável, lógico, interessante ou sugestivo, mas não conclusivo. Comentário. O tibetano oferece um pensamento muito interessante. Pronunciamentos conclusivos sobre o tema da iniciação exigem que os pronunciamentos sejam obra de um iniciado. DK é, obviamente, um iniciado de grau bastante elevado, e para nós, de grau muito elevado. Ele é um mestre de sabedoria, um iniciado de 5º grau, nem jovem nem velho, como ele mesmo diz. Aqueles que estudaram seus escritos seriamente reconhecem que são obra de um iniciado, embora ele próprio não esteja interessado em que as pessoas falem deles como tal. Em vez disso, ele quer que usemos as nossas próprias mentes e poderes de discriminação. Se seus escritos apelam à nossa intuição e são confirmados por ela, bem como pela lei das correspondências, uma forma mais exigente da lei da analogia, então temos a liberdade de aceitar, provisoriamente, o que ele disse. Pelo menos, seria apropriado que experimentássemos, hipoteticamente, suas declarações. Mas se a nossa intuição e o nosso sentido de confirmação interior não responderem, então somos encorajados a não aceitar o que ele disse. Isto parece justo e sábio. Nós e a maioria dos outros que lerão o que o mestre DK disse não somos iniciados em seu alto grau. Podemos nem ser iniciados. Talvez seja mais seguro pensarmos em nós mesmos como discípulos, aqueles que procuram sinceramente aprender a doutrina esotérica e aplicar o que aprendemos a serviço da raça. Portanto, o que dizemos e pensamos não pode ser conclusivo. Na melhor das hipóteses, pode ser razoável, lógico, interessante ou sugestivo, e essas qualidades terão que ser suficientes até que nós também sejamos mestres de sabedoria confirmados. Todo o assunto deve ser abordado com humildade, um senso ajustado de proporção correta, de NAE 95, o que nos impedirá de exagerar ou minimizar o ensinamento, e a nós mesmos como alunos e expoentes desse ensinamento. Estamos iniciando um estudo que nos ocupará por muitas vidas. Estamos agora aprendendo apenas o ABC de um assunto estupendo, mas mesmo esses ABCs são tão diferentes de nossos modos normais de pensar que exigirão tudo o que temos de inteligência, intuição e amor apreciativo para que possam ser assimilados e aplicados, mesmo que parcialmente. Então, embarcamos em uma grande aventura espiritual. Voltando ao texto. A palavra iniciação vem de duas palavras latinas, into, e ir, portanto, o início ou a entrada em algo. Ela pressupõe, no seu sentido mais amplo, no caso que estamos estudando, uma entrada na vida espiritual ou numa nova etapa dessa vida. É o primeiro passo, e os passos seguintes, no caminho da santidade. Literalmente, portanto, um homem que recebeu a primeira iniciação é aquele que deu o primeiro passo para o reino espiritual, tendo passado do reino definitivamente humano para o sobre-humano. Assim como ele passou do reino animal para o humano na individualização, ele entrou na vida do espírito e pela primeira vez tem o direito de ser chamado de homem espiritual no significado técnico da palavra. Ele está entrando no 5º ou último estágio de nossa atual evolução quíntupla. Tendo tateado seu caminho através do salão da ignorância durante muitas eras, e tendo frequentado a escola no salão do aprendizado, ele agora está ingressando na universidade, ou no salão da sabedoria. Quando ele tiver passado por essa escola, ele se formará como mestre da compaixão. Comentário. Como a palavra iniciação é baseada em palavras latinas que significam um começo, ou entrada em algo, podemos ver, imediatamente, que o processo de iniciação está fundamentalmente relacionado ao signo astrológico, Áries, o primeiro signo do zodíaco e um sinal, preeminentemente, de início. De outro ponto de vista, Capricórnio, o principal signo da iniciação, é também um sinal de início e também de culminação. Quando estamos envolvidos no processo de iniciação, e, por favor, note que é mais um processo do que um evento, estamos a fazer um novo começo na vida espiritual. Sempre serão oferecidas novas oportunidades dentro de um novo ambiente espiritual, resultará a aquisição de novas potências espirituais e com ela a capacidade de ser mais potente e eficaz no serviço à raça humana. Estamos todos trilhando o caminho da santidade, o que significa não apenas que procuramos nos tornar puros, mas também que procuramos nos tornar inteiros. Esse caminho leva às dimensões mais elevadas do nosso planeta, daí a outros planetas, daí ao nosso Sol, a outras estrelas e constelações e além. Mas,
Uma coisa de cada vez, certamente ainda não podemos pensar em termos galácticos quando nós, como raça, mal conseguimos controlar as nossas respostas emocionais. Um senso de proporção, também conhecido nos ensinamentos do Agni Yoga como comedição, é indispensável para trilhar com segurança e sanidade o caminho da santidade. Sem comedição, pode-se de fato trilhar um caminho, mas aonde isso levará? Apenas em glamour e ilusão, resultando numa grande perda de tempo, atrasando o verdadeiro desenvolvimento e a expressão eficaz no serviço. A iniciação é de grande importância porque, na verdade, sinaliza uma mudança de reino. O ser humano é membro do quarto reino da natureza. O reino das almas é o quinto reino, e através dos seus portais os ritos de iniciação admitem o candidato devidamente preparado. Quando o homem animal da Lemúria se tornou humano, foi um evento planetário importante. Quando milhões de homens e mulheres da era moderna se tornarem mais do que estritamente humanos, ao entrarem no quinto reino da natureza, através do processo de iniciação, será também um evento planetário importante. Estamos agora a preparar-nos para essa transição, embora nem todos os seres humanos estejam atualmente preparados para fazer a mudança, nem o estarão nos séculos vindouros. A graduação chega para cada um na hora apropriada, hora a ser determinada pelo anjo solar e pelo mestre que mantém o candidato sob supervisão. O homem iniciado é o homem espiritual. O nosso actual currículo planetário é quíntuplo, embora outras divisões mais elevadas surjam no futuro. O ser humano avançado está preparado para entrar na quinta e última fase do seu actual desenvolvimento potencial. Os incentivos para entrar no quinto reino da natureza são muito grandes, mas nunca devem ser entendidos de forma egoísta. Na verdade, ninguém pode realmente entrar nesse reino se ainda estiver motivado pelo egoísmo. Como muitas das nossas motivações ainda são inconscientes, devemos examinar diligentemente os nossos corações para nos certificarmos de que os nossos motivos são tão altruístas e orientados para o serviço quanto possível. A conquista do altruísmo aumenta à medida que viajamos no caminho da santidade. A seguinte analogia do processo educativo é da maior importância e deverá ajudar a esclarecer todo o processo de iniciação numa perspectiva educativa. Tendo tateado no salão da ignorância durante muitos anos, e tendo frequentado a escola no salão do aprendizado, ele agora está entrando na universidade, ou no salão da sabedoria. Quando ele passar por essa escola, ele se formará como mestre da compaixão. Observe que durante sua passagem pelo salão da ignorância, de longe a mais longa experiência humana, o ser humano fica cego ou mal enxerga e, por isso, tateia. Ele dela não pode realmente pensar, mas só pode sentir e sentir o seu caminho. O salão da ignorância é a primeira fase do caminho da evolução. Quando a terceira pétala, das 12 pétalas, do lótus egóico estiver funcionando suficientemente, o ser humano poderá pensar um pouco e estará pronto para entrar na sala do aprendizado. O objetivo da experiência neste salão é a aquisição de conhecimento. Este conhecimento ainda não é sabedoria, cuja aquisição requer muitas encarnações de experiência. De uma certa perspectiva prática, a sabedoria é a aplicação correta do conhecimento baseado na experiência. Obviamente existem outras definições mais elevadas. O currículo de iniciação é ensinado no Salão da Sabedoria, que inclui todos os processos e experiências que conduzem o indivíduo através das 5 iniciações normais até que a mestria seja alcançada. Enquanto a personalidade é principalmente um instrumento de conhecimento, a alma é um órgão de sabedoria. A sabedoria envolve o funcionamento do chakra cardíaco, pelo menos, e nunca pode florescer a menos que o amor também esteja presente. Voltando ao texto. Também poderia ser benéfico para nós se estudássemos primeiro a diferença ou a conexão entre conhecimento, compreensão e sabedoria. Embora na linguagem comum eles sejam frequentemente trocados, conforme usados tecnicamente, eles são diferentes. Comentário. Seguem algumas definições técnicas. Ao estudarmos os processos no caminho da iniciação, devemos usar o quinto raio do conhecimento concreto para definir nossos termos. O quinto raio é um raio indispensável para alcançar a verdadeira iniciação. A primeira iniciação verdadeira e real, da perspectiva da hierarquia, é a terceira iniciação, a iniciação da transfiguração, e é expressiva do quinto raio, exercido pelo iniciador único, Sanat Kumara. As 2 primeiras iniciações são consideradas iniciações do limiar. Eles são preparatórios. Voltando ao texto. O conhecimento é o produto do Hall of Learning.
Pode ser denominado a soma total da descoberta e da experiência humana, aquilo que pode ser reconhecido pelos 5 sentidos e ser correlacionado, diagnosticado e definido pelo uso do intelecto humano. É aquilo sobre o qual sentimos certeza mental, ou aquilo que podemos verificar pelo uso da experiência. É o compêndio das artes e das ciências. Diz respeito a tudo que trata da construção e do desenvolvimento do lado forma das coisas. Portanto, diz respeito ao lado material da evolução, à matéria nos sistemas solares, no planeta, nos 3 mundos da evolução humana e nos corpos dos homens. Comentário. Uma definição de conhecimento é dada aqui. É a mente concreta que está envolvida na aquisição do conhecimento. Um veículo mental composto pelas substâncias dos 4 subplanos inferiores do plano mental é o instrumento utilizado nesta aquisição. Não há possibilidade de conhecimento verdadeiro para uma mente destreinada. Parece que são necessários centenas de milhares, talvez até milhões de anos, para treinar uma mente de modo que ela possa usar os 5 sentidos de modo a adquirir conhecimento preciso. A humanidade moderna e inteligente atingiu agora o ponto em que a aquisição de conhecimento é muito rápida e estamos a viver o que tem sido chamado de explosão de informação. Esta explosão tem os seus perigos, a menos que a sabedoria do coração-mente acompanhe a absorção do conhecimento. O conhecimento correto é uma das bases de uma psique estável. Se não tivermos certeza dos factos da vida, só poderemos avançar de forma experimental e hesitante através da experiência de vida, e muitos erros, alguns retardatários ou mesmo desastrosos, serão cometidos. Todos nós tivemos experiências tão infelizes baseadas na ignorância, muitas delas há muito esquecidas, felizmente. A busca pelo conhecimento, então, é a busca pela certeza mental que permitirá ao ser humano deixar de ser vítima dos processos vitais e entrar com mais confiança no caminho da mestria. O conceito de verdade entra quando consideramos a natureza e a aquisição do conhecimento. Quando o ser humano está centrado no corpo emocional, a verdade pouco importa e os desejos, e a sua realização, importam muito. Mas os desejos, não guiados pela verdade das coisas, só levam à miséria e ao atraso. Eventualmente o ser humano procura conhecer a natureza do contexto mais amplo em que está, forçosamente, imerso. O real deve ser separado do irreal, para que o longo período de vida iludida possa terminar. A aquisição de conhecimento correto e preciso é um passo importante no desenvolvimento espiritual. Alguns participantes de abordagens espirituais minimizam o valor do conhecimento e da mente. Embora seja verdade que a mente pode ser a matadora do real, ela pode e deve tornar-se a reveladora do real. Não pode haver iniciação para aqueles com conhecimento factual insuficiente. Contudo, não pode haver iniciação para aqueles cujo conhecimento não foi suficientemente transmutado em sabedoria. O órgão do conhecimento é o veículo mental inferior, que está associado principalmente ao centro laríngeo, regido pelas potências planetárias de Saturno e da Terra. O 5º raio da ciência e do conhecimento concreto é particularmente necessário para a aquisição e aplicação do conhecimento prático. O 7º raio, trabalhando em estreita cooperação com o 5º e intimamente relacionado com o 3º, também está envolvido na aplicação prática e oportuna. Se o conhecimento está relacionado principalmente com a forma e, portanto, com a personalidade, a sabedoria está relacionada com a ausência de forma e com a alma, e dimensões superiores, incluindo o espírito. Muitas vidas podem passar na busca pelo conhecimento. Durante este período de aquisição estritamente mental, os valores emocionais e os valores da alma podem não ser enfatizados e o indivíduo questionador pode parecer unilateral ou desequilibrado. Mas o equilíbrio de qualquer psique interna não pode ser determinado apenas pela evidência de uma vida. Uma imagem maior deve ser vista e, na verdade, apenas a consciência da alma e a consciência do mestre a veem. Às vezes, uma vida de foco tremendo e aparentemente desequilibrado em uma busca específica pode ser exatamente o que é necessário para restaurar um equilíbrio maior para o todo. É melhor não julgar questões de equilíbrio e desequilíbrio, a menos que possamos ver com os olhos da alma. Eventualmente, porém, e sob a influência do planeta Vênus, o conhecimento é transmutado em sabedoria, e aí sobrevém o desenvolvimento do que poderíamos chamar de mente amorosa. Este é um processo mental imbuído de uma sensação de calor apreciativo. É um processo mental que está sob a influência da alma superiluminada. Voltando ao texto. A sabedoria é o produto do salão da sabedoria.
tem a ver com o desenvolvimento da vida dentro da forma, com o progresso do espírito através desses veículos em constante mudança e com as expansões de consciência que se sucedem de vida em vida. Trata do lado vital da evolução. Uma vez que se trata da essência das coisas e não das coisas em si, é a apreensão intuitiva da verdade separada da faculdade de raciocínio e a percepção inata que pode distinguir entre o falso e o verdadeiro, entre o real e o irreal. Comentário. Uma bela descrição da sabedoria é dada aqui, distinguindo-a do conhecimento. O conhecimento é adquirido na sala de aprendizagem, sabedoria no salão da sabedoria. Se o conhecimento está relacionado principalmente com a forma, então a sabedoria está mais relacionada com o aspecto da vida. A sabedoria trata do homem real, o verdadeiro ser por trás das formas em constante mudança. A sabedoria está tão relacionada ao espírito, mônada, quanto à alma. A consciência está continuamente se expandindo de vida em vida. O conhecimento também crescerá de vida em vida, mas o crescimento do conhecimento não é o mesmo que a expansão da consciência, que é, de certa forma, um crescimento da sensibilidade e da capacidade de registrar aquilo que antes escapava ao registro. A verdadeira sabedoria é buscada pelo filósofo, aquele que ama a sabedoria, filosofia. O filósofo considera as coisas em geral, não tanto em si e em particular. A perspectiva sábia vê a vida padronizada atrás e dentro da forma. A sabedoria lida com a essência e está focada além da mente, mente como normalmente entendida. A sabedoria também é definida como o Budi, que equivale à faculdade da intuição, apreensão através do conhecimento direto sem a necessidade de utilizar a laboriosa faculdade do raciocínio. O raciocínio é útil na aquisição de conhecimento e pode preparar o caminho para a intuição, mas é transcendido na resposta verdadeiramente intuitiva. Contudo, a intuição, o órgão da sabedoria, também tem sido chamada de razão pura, que não envolve o processo de raciocínio lógico. A razão pura e o raciocínio convencional são fundamentalmente diferentes, e isto deve ser observado. A sabedoria é inata ao ser humano e é uma qualidade da tríade espiritual e, claro, da mônada. A mônada humana possui uma tríade espiritual muito antes de ocorrer a individualização, portanto, muito antes de a mônada humana se tornar um ser humano, isto é, um membro autoconsciente do quarto reino da natureza. Essa mônada humana está imersa na sabedoria, embora é uma sabedoria das esferas superiores que não pode ser aplicada imediatamente aos mundos inferiores sem o desenvolvimento da alma individualizada. Não se deve esperar que possamos desenvolver plenamente a intuição, e com ela a sabedoria, antes de termos desenvolvido as faculdades mentais de aquisição e verificação de conhecimento. O conhecimento é um passo necessário no caminho da sabedoria. Aqueles que tentam pular esta etapa estão criando problemas para si mesmos no futuro, pois não serão capazes de interpretar e comunicar com sucesso aquilo que a intuição apreende, portanto, haverá uma lacuna entre o conhecimento direto, intuitivo e apreensão da verdade, e sua apresentação e comunicação no mundo. Surge a pergunta: como distinguir o falso do verdadeiro? No caminho do conhecimento, pode-se reunir evidências e procurar estabelecer provas da retidão de suas conclusões. Quando a evidência é suficientemente replicável e conclusiva, pode-se dizer que se sabe. Mas, talvez, não se saiba com certeza. Talvez alguém simplesmente decida que o conhecimento adquirido é suficientemente verdadeiro e preciso para suspender a dúvida, e então prossiga com a suposição de que tal conhecimento é verdadeiro. Voltando ao texto. A verdadeira intuição ou conhecimento direto é semelhante à certeza. Quando esta faculdade está funcionando, surge uma convicção ou certeza interior que não depende de evidências externas. Tais evidências são apenas confirmatórias. A certeza vem de um registro direto e imediato da verdade das coisas. Einstein possuía tal intuição. Ele conhecia a verdade da sua teoria da relatividade, e nenhum relatório divergente do mundo da ciência experimental do quinto raio seria capaz de diminuir a sua certeza. Felizmente, a ciência experimental apenas confirmou, com base em evidências derivadas experimentalmente, aquilo de que Einstein estava inteiramente certo. Continua. Fim da parte 1 de 6 de A Definição de Iniciação.